Boa tarde, hoje é dia 29 de julho de 2019, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E para iniciar então o nosso Destaque Rural Notícias, vamos com as informações do mercado de soja interno. Negociações da soja seguem com ritmo lento. As negociações envolvendo a soja em grão seguem em ritmo lento, tanto no mercado spot quanto para contratos a termo. Como os vendedores consultados pelo CPE já comercializaram boa parte da safra 2018-19, não demonstram interesse em novos negócios. Do lado da demanda, indústrias indicam estar abastecidas e aquelas com estoques curtos adquirem apenas pequenos volumes. O indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá caiu 0,9% entre 19 e 26 de julho, indo para R$ 78,13 a saca na última sexta-feira. No mesmo comparativo, o indicador CPE Exalc Paraná cedeu ligeiro 0,4%, cotando a soja a R$ 73,19 na mesma data. Ainda sobre o grão, sementes de alta qualidade na soja geram um aumento de produção entre 10% e 15%, estima uma pesquisa da Embrapa. Pesquisas de campo realizadas pela instituição revelaram que sementes de alta qualidade rendem ganhos em produtividade que variam de 10% a 15%. Segundo a pesquisa, uma semente de qualidade média rende em torno de 3.000 quilos por hectare. Ou seja, o produtor ganha 400 quilos a mais, o que pode render uma produtividade de aproximadamente 3,4 mil quilos por hectare. No Brasil, a produção anual de soja liderada pelo estado do Mato Grosso alcançou 115 milhões de toneladas de soja, numa área plantada de 35,8 milhões de hectares. A produtividade brasileira média é de 3,2 mil quilos por hectare, segundo o levantamento do mês de junho realizado pela Conab. Então aí nós já discutimos várias vezes aqui a importância de uma semente com extrema qualidade, uma semente certificada, mas claro que tem produtores que acabam salvando a sua semente, né, e conseguem fazer também uma semente de qualidade, mas a gente já debateu diversas vezes aqui a importância da certificação da semente, de ter sementes com altos índices de germinação, mas o mais importante, altos índices de... me fugiu agora, vou pedir para a Fernanda me ajudar depois. Germinação e vigor, tá certo? A Fernanda estava ali e me colou. Obrigado, Fernanda. Então, altos índices de germinação, isso é um dos fatores básicos, né? Mas a germinação, ela tem uma importância muito maior nessa relação. Vamos falar então, aproveitando já a cola, vamos chamar a Fernanda para conversar a respeito do clima entre China e Estados Unidos, também a questão da alta nos preços em Chicago e também a respeito da colheita do milho safrinha na região Centro-Sul. Boa tarde, Fernanda. Oi, Léo, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, que tem de informações aí? Vamos começar com a novela, que a gente vem com o próximo, mais um capítulo da novela China e Estados Unidos, né? Aí já o clima de eleições já respingando nas negociações, também o Donald Trump com algumas colocações aí a respeito do faturamento das tarifas e também a reunião que acontece nessa semana entre os grandes negociadores, digamos assim, de ambos os países, né?
Exatamente, Léo. Então, assim, essa novela, conforme a gente já vem destacando, ganha mais um capítulo a partir dessa semana. Conforme você já destacou, isso foi noticiado hoje. Nós teremos, então, um encontro entre as autoridades da China e dos Estados Unidos em Xangai essa semana. Lembrando que é o primeiro encontro presencial desde aquele encontro entre o Donald Trump e o presidente chinês, que aconteceu lá no G20, lá no Japão, no final de junho. E nós teremos, então, novas informações a partir daí. Apesar, Léo, dessa movimentação, o presidente Donald Trump já sinalizou e já informou que ele tem muitas dúvidas e incertezas a respeito desse encontro e de que realmente se chegue a uma solução para esse impasse que tanto tem afetado os produtores norte-americanos. E, inclusive, Léo, esse é o nosso destaque de hoje. O Trump afirmou que pode ainda durar essa guerra e essa disputa comercial entre as duas maiores potências econômicas mundiais, pode durar até novembro de 2020, que é quando nós teremos eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Então, fica essa informação. O presidente Donald Trump também sinalizou estar muito tranquilo, porque ele tem dado suporte aos produtores norte-americanos, que, inclusive, Léo, aquele programa de ajuda que foi detalhado na semana passada, em torno dos 16 bilhões de dólares, esse dinheiro estaria vindo, então, dessas tarifas já impostas aos produtos chineses. Então, a gente tem essa informação. O presidente muito tranquilo até esse momento e reforçando, então, que a gente pode ter uma extensão dessa guerra comercial que tem afetado o produtor norte-americano já tem mais de ano. Então, esse é o fator que também tem sido, na verdade, pano de fundo para os negócios e para as negociações lá no mercado internacional. A gente iniciou essa semana... Desculpa, Léo. Oi, eu só queria te perguntar, porque ali na matéria diz a respeito a matéria que está disponível no nosso site lá, a respeito da solicitação dos Estados Unidos da retirada da China do status de país em desenvolvimento, né, na OMC. Então, esse é uma das premissas do acordo. Qual a influência dessa variável no contexto da comercialização, da negociação? E eu também gostaria de te perguntar quais são os principais pontos que tu tem aí a nos esclarecer referentes a essas negociações, o que trava essas negociações entre China e Estados Unidos. Léo, na verdade, essa foi uma solicitação do presidente Donald Trump, porque o que ele diz que não só a China, mas outros países que seriam industrializados, eles se beneficiam dessa categoria também lá na OMC, e eles acabam se beneficiando dessa negociação, quando não é caracterizado industrial esse país. Então, ele teria algumas vantagens nas negociações. E os Estados Unidos quer que a China, para que seja justa, né, essa colocação, ele quer que a China também mude a sua posição na OMC. Isso é um ponto do acordo, e a gente acompanha também todo o envolvimento em relação à tecnologia acaba sendo também um ponto de debate entre os dois países, que nunca se chega a um acordo. E outra coisa que a China quer que os Estados Unidos retire todas as tarifas que já foram impostas até agora aos seus produtos. E, por enquanto, não há uma sinalização de que realmente isso possa acontecer, Léo. Muito pelo contrário. Na semana passada, não sei se todo mundo acompanhou e lembra, mas no início da semana, o Trump ainda afirmou que poderia impor mais tarifas à China, que seria próximo de 325 bilhões de dólares. Então, assim, tem muito impasse e é uma guerra mesmo de egos, né? Quem pode mais? Mas a China, apesar de tudo, né, Léo, a gente precisa ser justo aqui nessa colocação. A China tem demonstrado boa vontade, sinalizou que pode comprar novos volumes, principalmente de soja. Hoje a gente está falando, a matéria está falando de soja, de carne de porco, de sorgo também, mas ainda não tem um detalhamento de quando realmente isso possa acontecer. Eles estão esperando, na verdade, a China espera que também haja uma boa vontade por parte dos Estados Unidos, o que, por enquanto, não tem acontecido. Só tem acontecido essas manobras do lado chinês. A gente precisa acompanhar
como é que vai ser, então, esse encontro e qual vai ser o desdobramento de todas essas conversas presenciais a partir dessa semana. Você falou muito bem essa guerra de ego, né? O Donald Trump é um negociador, ele gosta muito de negociar, a gente vê diversos comentaristas políticos abordando isso, né? Até quando se fala em guerra com a Síria ou com outros países, que o Trump não tem essa tendência a bombardear ou a atrair guerras, né? Porque ele gosta mesmo da negociação e com certeza ele quer ir fazer uma negociação que seja muito boa para os Estados Unidos para não perder a moral dele, né? Principalmente no ano de eleição, né? Exatamente, Léo. E ele sabe o poder que ele tem, né? Mas, assim, só a título de comparação, ainda na matéria está escrito, a China sempre foi a maior compradora de soja e outros produtos dos Estados Unidos. Agora, esse ano, a expectativa dos investidores lá norte-americanos é que a China caia para essa posição de número 5. Então, a gente vê como é que isso também tem impactado esse comércio. Mas, por enquanto, o presidente Donald Trump não tem demonstrado uma boa vontade em ceder em alguma coisa para que realmente haja um acordo entre essas duas nações. A gente vai ainda acompanhar essas informações. E, Léo, é um jogo político, né? Ele também tem interesse na reeleição presidencial lá nos Estados Unidos. Claro, a gente já falou também da importância do apoio dos produtores rurais, a eleição dele, quando ele foi eleito, na verdade. Então, assim, são várias coisas. Ele está tentando agradar os produtores rurais, não desamparar esses produtores que estão sendo severamente afetados por essa disputa comercial, mas, ao mesmo tempo, ele tem mostrado para o mundo que ele é o Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, a maior economia mundial. Então, é realmente uma briga de egos e a gente precisa acompanhar, porque todas essas informações acabam respingando nas negociações lá no mercado internacional, né, Léo? Mas hoje já muda um pouco o panorama, né? E um dos grandes medos aí que os Estados Unidos têm é com relação à tecnologia 5G, né? De internet. Então, a China está na frente, está um passo à frente no desenvolvimento dessas tecnologias, tanto que os Estados Unidos, uma das proibições era de comercializar com a empresa Huawei, que é um dos desenvolvedores lá dessa tecnologia. Então, o Trump também, ele diz que está confortável, mas não está tão confortável assim, né, Fernanda? Sim, e como a gente falou, né, tudo que envolve essa questão de tecnologia é um ponto bem delicado dessas negociações e do acordo, para a gente chegar a um acordo, Léo. Então, realmente não tem outra informação, a gente vai ter que aguardar essas cenas dos próximos capítulos dessa novela, que já tem durado 1 ano. Tá certo, então. Tá mais longa que a Avenida Brasil, a novela brasileira, ela que teve mais tempo de duração, né? Já passou... Léo, eu diria que está mais longa que o Clone, porque o Clone foi uma longa novela, durou, se não me engano, se não me falha a memória, uns 8, 9 meses na Rede Globo, foi campeã de audiência, e essa novela está durando mais. Tá. Eu não sou desse tempo, Fernanda, então não lembro. Ô, Léo, só para a gente fechar ainda Chicago, hoje a gente iniciou a semana com uma leve alta, tanto para soja quanto para milho. Nos principais contratos de ambas as commodities, nós observamos, então, uma alta de pouco mais de 2 pontos. Isso porque, na semana passada, o mercado já havia caído bastante e a gente tem uma outra informação, o clima voltando a ganhar um pouquinho mais de força lá nas negociações também. Por quê, Léo? Temos algumas previsões indicando esse retorno do clima mais quente e seco em algumas partes do meio oeste norte-americano, principalmente Illinois e Indiana, que são estados produtores bem importantes também lá nos Estados Unidos. Isso acabou refletindo também um pouquinho nas negociações. Outra informação bastante esperada pelo mercado era o relatório que saiu agora no final da tarde, aquele relatório que é divulgado toda segunda-feira do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, boletim de acompanhamento de safras, e havia uma expectativa do mercado de que o USDA reduzisse novamente esse índice de lavouras de soja e milho em boas condições lá nos Estados Unidos.
Mas não foi isso que aconteceu, viu, Léo? Ao contrário, o SDA elevou esse índice. No caso do milho, esse número passou de 57% para 58%, e no caso da soja, subiu de 54% para 56%. A gente nota uma melhora reportada pelo SDA, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Léo, a gente consegue ver a diferença dessas duas safras. No caso do milho, nesse mesmo período, no ano passado, nós tínhamos esse índice em 72%, e no caso da soja, 70%. Então, mais uma vez, o clima também voltando ao centro dos negócios lá no mercado internacional, e já tem muito analista dizendo que se não tiver nada, nenhuma informação nova a respeito de uma possibilidade de acordo entre Estados Unidos e China, a expectativa é que o mercado ande de lado, Léo. Não demonstre muitas oscilações mais expressivas, o mercado mantendo ali a estabilidade até o dia 12 de agosto, que é o dia que o SDA traz, então, seu novo boletim de oferta e demanda, que é quando a gente vai ter todas aquelas projeções novamente. Área plantada, área que deve ser colhida, perspectiva de safra, produtividade, estoques também, que é um item muito importante, não só dos Estados Unidos, mas para todos os países. Então, a gente vai acompanhar também o mercado e ver realmente como é que ele vai se comportar até esse relatório tão importante. Certo, Fernanda. Outra informação a respeito do avanço da colheita do milho safrinha na região Centro-Sul, né? Sim, hoje nós tivemos então, Léo, esse levantamento da G-Rural atualizado agora, então esse índice passou de 67% para 76%, lembrando que o estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de milho safrinha, continua na liderança dos trabalhos nos campos. Segundo dados do IMEA, a gente já tem 93% dessa área que foi cultivada com milho já colhida até esse momento, e segundo a G-Rural, os produtores brasileiros vão colher 76,3 milhões de toneladas de milho agora na safrinha. Claro que a gente vai ver se isso realmente vai se confirmar. E o CPEA já trazendo também um impacto, né? Os produtores dando continuidade a esse trabalho no campo, maior disponibilidade de produto no mercado interno, consequência disso, um mercado mais fraco. Tanto os compradores quanto os vendedores estão mais cautelosos nesse momento, viu, Léo? E principalmente os produtores rurais estão focados nessa finalização de colheita, escoamento da safra e também nessa questão de embarque, porque é a partir de agora que os embarques de milho começam a ganhar ritmo. É importante só relembrar, no primeiro semestre, toda a logística brasileira, inclusive os portos, ficam mais focados para o escoamento da produção de soja, e é a partir de agora, julho, agosto, que a gente vai começar a ver essa maior movimentação de milho, principalmente nos portos brasileiros. E aí a gente vai ver quanto realmente o Brasil vai exportar agora, para a gente ter um equilíbrio melhor entre oferta e demanda aqui no mercado doméstico também, viu, Léo? Tá certo, Fernanda. São essas informações. Tem mais algum detalhe aí que ficou para trás? Não, Léo, por hoje é só. Tá certo, então. Boa noite, então, e até amanhã. Obrigado pela participação. Tá certo, Léo. Obrigada a você. Até amanhã. Até amanhã. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos então às informações do clima para amanhã. Nesta terça-feira, o avanço de uma frente fria causa chuva a qualquer momento no centro-norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. No Vale do Itajaí, no leste do Paraná, o dia começa com névoa e chove rápido durante a tarde. Não chove nas demais áreas da região. Na região sudeste, o avanço de uma frente fria pelo oceano aumenta a nebulosidade no leste de São Paulo e pode chuviscar durante a noite na capital. Nas demais áreas, sol e tempo firme predominam. Nas horas mais quentes do dia, a umidade fica baixa entre o oeste de São Paulo e Minas Gerais. Já no centro-oeste, a atuação de uma massa de ar seco sobre a região mantém o céu aberto e muito calor. A umidade relativa do ar continua baixa nas horas mais quentes do dia, chegando a 20% no sudeste do Mato Grosso e noroeste de Mato Grosso do Sul. No nordeste,
o tempo fica estável, com predomínio de nuvens e chuva a qualquer hora entre o recôncavo baiano e o leste de Pernambuco. Sol e chuva passageira no sul da Bahia, litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte e no norte do Maranhão. Sol e tempo firme nas demais áreas da região. E na região norte, a terça-feira tem predomínio de sol, mas com pancadas de chuva durante a tarde no norte do Amazonas e do Pará, também no Amapá e em Roraima. Devido à atuação de uma massa de ar seco, tempo aberto e faz muito calor nas demais áreas. Essas então foram as informações do clima para todas as regiões do país para amanhã. Organização Mundial da Saúde confirma primeiro foco de peste suína na Eslováquia. A propagação da peste suína africana continua preocupando o mercado internacional. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, um primeiro foco da doença foi registrado na Eslováquia, na cidade de Stranzi. A informação foi confirmada pelo governo local no último dia 23 de julho. 4 animais foram abatidos. Outros países como Romênia, Ucrânia, Bélgica, Hungria, Polônia, Letônia, Rússia, Bulgária e Moldávia também já confirmaram casos da peste suína africana. A semana anterior, a FAO reportou mais de 4.800.000 animais abatidos em países asiáticos em decorrência da doença. Ao todo, a entidade estima que a Ásia possui 238 focos da doença da peste suína africana. E no milho a colheita avança e preços registram novas quedas, como falamos anteriormente, né? A colheita está avançando, em consequência disso os preços do milho estão em baixa, na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. A pressão sobre os valores é reflexo do avanço da colheita, que já tem aumentado a disponibilidade do cereal. Produtores consultados pela CPEA seguem com atenções voltadas à colheita e o escoamento da safra, enquanto as exportações vêm ganhando ritmo. Mesmo com as intensificações dos trabalhos no campo, produtores e vendedores têm se mostrado cautelosos ao negociar grandes lotes do milho no mercado interno. Vamos agora ao comentário de Moisés Cristiano a respeito de política e as principais informações de economia no dia de hoje. Olá, sou Moisés Cristiano. A partir de agora, então, trago as informações do mercado financeiro para quem está ligado aqui no Destaque Rural Notícias, e também de economia e também de política. Bom, quero começar trazendo aqui as informações sobre as expectativas, de corte na taxa básica de juros, porque nessa semana temos a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa do mercado é que já nessa reunião, que acontece amanhã, terça-feira, e sai o resultado já na quarta-feira às 18 horas, já tem um corte aí de 0,25% na taxa, que é esperado para o final do ano que chegue em 5,5%, portanto mais um corte de 1 ponto percentual, já que estamos com 6,5% na taxa básica de juros. Então essa é a expectativa aí do mercado para o corte de 0,25% já nessa reunião. Também eu quero trazer aqui as expectativas em relação a alguns índices da economia que foi divulgado hoje no Boletim Focus do Banco Central. Além da taxa básica fechar em 5,5% no ano, 0,82% é a expectativa de PIB. Lembrando que o PIB na semana passada também ficou nessa expectativa, inclusive interrompeu aí 20 semanas consecutivas de queda, pois ele estava em 0,81% de expectativa, subiu para 0,82%. E agora manteve essa expectativa. Em relação ao dólar, R$ 3,80 e aumentou um pouquinho a expectativa de inflação para 3,8%. Além disso também, hoje foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o dado que a confiança da indústria brasileira, que caiu no mês de julho e chegou ao pior nível desde outubro de 2018. Calculado a partir de informações de 1.142 empresas, o índice de confiança da indústria
teve retração de 0,9 ponto percentual em julho, chegando a 94,8 pontos. Na verdade não é percentual, são pontos mesmo, porque ele vai de 0 a 200 pontos, mas está nesse nível abaixo de 100 pontos. A pesquisa mostra que a confiança recuou em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados e as quedas foram concentradas na avaliação do cenário atual. Também tem aqui um dado que foi divulgado hoje pela agência Estado, né, que traz os cálculos feitos por economistas mostrando um estudo para antecipar aí a consolidação dos números da carga tributária de 2018 e busca as respostas, né, para entender o porquê que levou a este movimento de tão grande alta, justamente num período de crescimento muito baixo da economia, que é o crescimento atual, que tinha expectativas maiores, mas não se consolidou e está abaixo de 1% as expectativas da economia. E hoje foi divulgado este dado, então, que mesmo com a economia brasileira andando de lado, né, que é um jargão aí do mercado financeiro, a carga tributária do país atingiu o pico histórico de 35,07% do PIB em 2018. Isso equivale a 2 trilhões 390 bilhões de reais em tributos. Em média, cada habitante recolheu o equivalente a R$ 11.494 em impostos. Cada brasileiro precisou trabalhar cerca de 128 dias só para quitar os seus compromissos com o pagamento de tributos. E aí estamos tentando entender, né, o que acontece, o porquê que se tem essa carga tributária tão alta no país, mesmo com a economia não andando conforme estava sendo esperado. Para fechar, índice Ibovespa subiu 0,42% hoje, fechou a 103.256 pontos. Volume financeiro somando 11 bilhões de reais. E temos aqui também o dólar fechando no maior nível em 3 semanas frente ao real. O dólar à vista subiu 0,27% a R$ 3,7837 na venda, maior patamar desde 8 de julho, que fechou em R$ 3,80, R$ 3,8081. A explicação então dos analistas é de que tem umas expectativas aí nessa semana com as taxas básicas de juros do Brasil e também dos Estados Unidos, e amanhã tem uma reunião, quem sabe até para resolver a questão da guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Essas as informações de economia de hoje, então, para o Destaque Rural Notícias. Eu volto amanhã. Abraço e até lá. Pois é, essas foram as informações de hoje no Destaque Rural Notícias. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Lá você encontra informações sobre agronegócio, agricultura, também as principais informações sobre o mercado, todas as questões políticas que envolvem preços de commodities e outras questões que implicam nas cotações também. Lá você encontra a programação do clima, a previsão do clima para os próximos 15 dias. E sendo assim, nós encerramos o Destaque Rural Notícias de hoje. Obrigado a todos pela companhia. Uma boa noite e até amanhã às 18 horas. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.